Olá, hoje eu quero falar sobre um assunto que tem sido uma pergunta recorrente para muitos irmãos que já descobriram qual é o seu chamado, mas surge uma dúvida: como me preparar para o meu chamado? Como me preparar para aquilo que Deus me chamou para fazer? E eu quero dar algumas sugestões hoje sobre preparação e fica comigo até o final, que eu creio que esse vídeo vai trazer luz sobre essa dúvida, né? Caso isso esteja queimando o seu coração, eu quero dar algumas sugestões para você que pode ser bênção para a sua vida. Eu sou Denis Barreto e você está no canal Chamado para a Geração. Vamos lá então? Bom, partindo do princípio que você já descobriu qual é o seu chamado, aquilo que Deus te chamou para fazer, qual que é o propósito, né, pelo qual Deus te chamou para fazer e às vezes você não tem a resposta completa, mas Deus já está falando com você, já está apontando um caminho para você e você está nessa jornada, né? Porque o chamado de Deus não é um lugar onde eu tenho que chegar, mas é uma jornada, né? E em toda essa jornada, Deus vai falando conosco, Deus vai nos direcionando e nós vamos vivendo esse chamado dia após dia, né? Então, dentro do chamado de Deus, essa jornada, né? Entender essa jornada, viver essa jornada, desfrutar do Senhor, né? Que vai se revelar a nós durante a jornada, que o mais importante não é o chamado em si, mas aquele que nos chama e que está conosco durante toda a jornada. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para nós hoje é que existem instituições, existem coisas que Deus levanta, né? Pessoas que Deus levanta para nos ajudar a viver o chamado de Deus. Pessoas que têm um chamado para nos ajudar a nos preparar para o nosso chamado. E no blog Chamado para a Geração, eu falo bastante sobre esse tipo de instituição. São 5 tipos de instituições: movimentos cristãos, bases missionárias, escolas de teologia, escolas ministeriais e conferências cristãs. Pelo menos essas 5. Se você identificar mais alguma, coloca aqui nos comentários. E dentro dessas 5 tipos de instituições, eu quero falar rapidinho sobre cada uma delas. O primeiro são os movimentos cristãos. Os movimentos cristãos, geralmente para eclesiásticos, eles não são necessariamente uma denominação, mas movimentos que Deus levanta, pessoas que Deus desperta paralelamente à igreja, para ajudar a igreja, ou o corpo de Cristo, a voltar para os fundamentos da palavra. Então, sempre que a igreja começa a se desalinhar, e isso acontece em cada geração, Deus levanta movimentos para que esses movimentos possam trazer de volta fundamentos e apontar o corpo de Cristo. Olha, esse é o fundamento correto, esse é o fundamento bíblico, é isso que Deus nos chamou para fazer. Então, os movimentos cristãos, eu posso dar alguns exemplos, né? Tem o Dunamis, que é um movimento cristão já relativamente antigo, onde fala muito com jovens sobre ser avivalistas na esfera de influência onde eles estão. Então, eles trabalham com as 7 esferas de influência que o Dunamis, que a Jocum, né, através do pastor Loren Cunningham, trouxe essa visão, né, das 7 esferas de influência, onde nós, como cristãos, atuamos em 7 esferas. Então, a igreja é só uma das 7, né? Então, tem a esfera dos negócios, tem a esfera da família, né? Tem a esfera, por exemplo, das artes e entretenimento, tem o esportes, se eu não me engano, está dentro dessa esfera também. Tem a esfera, por exemplo, da música, né, que está dentro da artes. Então, assim, tem a esfera, por exemplo, da tecnologia, né? Então, dentro de cada uma dessas esferas de influência, nós podemos atuar. Então, se por exemplo, Deus me chamou para a esfera de influência dos negócios, né? Como é o caso, eu tenho uma agência de marketing. Então, eu estou dentro da esfera de influência de negócios, eu estou dentro da esfera de influência da comunicação, porque eu trabalho com marketing, né? Então você vê, interessante porque nós atuamos em algumas esferas, né? Não necessariamente uma só. E eu estou dentro da esfera de influência da igreja porque eu sou líder de um DNA, né? De uma célula onde nós ali
buscamos a Deus junto com o grupo da igreja. Então, perceba que você não necessariamente foi chamado para a esfera de influência da igreja, né? Muitos acham que o chamado está só relacionado a atuar na igreja, ser um pastor, ser um evangelista, ser um ministro de louvor, mas Deus pode ter te chamado para uma esfera de influência fora das quatro paredes. Então você vai ser um cristão, vai ter a sua igreja local, vai viver o seu ministério a partir da sua igreja local, sendo enviado por ela, mas você vai atuar fora das quatro paredes. Por exemplo, você é um médico, né? Você vai atuar como um médico cristão e vai trazer a influência de Jesus, vai levar os princípios de Cristo, vai viver os princípios de Cristo, vai ser uma referência de Cristo, vai ser uma carta de Cristo na área que você atua, né? Então, fora das quatro paredes. Então, tendo isso claro, os movimentos cristãos vão ser uma ferramenta de Deus para trazer despertamento para a igreja, para voltar para os fundamentos da palavra, ok? E geralmente os movimentos cristãos atuam na área da educação, né? Trazendo escolas ministeriais, às vezes teologia, trazendo conferências, né? Trazendo plataformas digitais aonde as pessoas estarão ali aprendendo. Por exemplo, o Jesuscope, né? Um movimento bem conhecido no Brasil hoje em dia, tem uma plataforma chamada Na Mesa, onde eles têm diversos estudos, diversos pastores de denominações diferentes, inclusive, trazendo ali estudos tremendos sobre discipulado, sobre como pregar, né, sobre várias coisas referentes à vida cristã, né, e ao ministério, à liderança. Então, Jesuscope foca muito na liderança. O Dunamis foca em capacitar jovens para, nas universidades, poder levar um avivamento para as pessoas ali, evangelizar, ganhar jovens nas universidades, né? Então, você percebe que cada movimento tem uma ênfase maior, mas todos eles irão trabalhar na área de trazer a igreja de volta, trazer o corpo de Cristo de volta. A igreja, quando eu falo igreja, é a igreja do Senhor, né? Trazer o corpo de Cristo de volta aos fundamentos da palavra. Eu poderia citar vários aí, Clamor pelas Nações, Shores of Grace, né? Diversos movimentos cristãos que nasceram com esse propósito, ok? E aí, se você quiser conhecer mais, dá uma lida lá no nosso blog, vai lá na categoria Movimentos Cristãos, você vai encontrar lá vários movimentos cristãos, né? De repente você se identifica com algum deles, né? E o outro tipo de instituição são as bases missionárias, né? Ou agências missionárias. As bases missionárias, né, são aqueles locais que são uma espécie de um quartel-general de treinamento para que pessoas que têm um chamado missionário transcultural ou missionário urbano, né, vão ser treinados ali para poder viver o seu chamado de missões, né? Todo cristão é um missionário onde ele estiver, ok? Mas as bases missionárias treinam missionários que foram chamados em tempo integral para esse trabalho de missões, né? Na maioria das vezes transcultural. Então, as pessoas que se preparam numa base missionária vão para outras nações, vão para locais que não têm acesso ao evangelho, ou vão ser um tradutor da Bíblia para uma língua que não foi traduzido ainda, ou vão trabalhar com índios, né? Ou vão trabalhar com ribeirinhos, né? Vão trabalhar, por exemplo, com povos não alcançados, né? Ou até mesmo com trabalho de evangelismo urbano, né? Então, existem movimentos que trabalham assim, mas geralmente bases missionárias são muito bem preparados. Por quê? Porque eles têm professores, eles têm toda uma estrutura, até mesmo de envio. Claro que tudo é feito junto com a igreja, né? Lembra que eu disse? Essas instituições trabalham em aliança com a igreja, em conjunto com a igreja. Elas não substituem a igreja, ok? Então, as bases missionárias, né, vão preparar as pessoas para viver esse propósito. E existem diversas bases missionárias no Brasil, né? Muitas bases missionárias sérias, né, que já existem algumas há décadas, né? Eu poderia até citar algumas, né? Por exemplo, a Missão Horizontes, do pastor Davi Botelho, que já há décadas prepara pessoas e envia pessoas para lugares fechados para traduzir a Bíblia. Então, jovens vão com 12, 13 anos estudar, morar na base, né? E aí depois eles fazem algumas missões em alguns lugares próximos aqui, por exemplo, América Latina, e depois, a partir disso, né, sendo treinado em missões menores, alguns deles vão para países fechados, né? Como
alguns países, por exemplo, que não vou nem citar o nome, né, que não pode pregar o evangelho e os missionários vão para lá para poder dar a vida ali, talvez nem voltar, né, mas vão se preparar ali para pregar o evangelho para essas nações e algumas delas até para fazer traduções, ok, da Bíblia, que às vezes não tem nenhuma página da Bíblia traduzida para aquela língua. Então, como você vai falar do evangelho se não existe o evangelho na língua daquele povo, né? Então, existem missionários transculturais que trabalham especificamente nisso e a Missão Horizontes, né, por exemplo, trabalha especificamente nisso, né? Tem um artigo completo no nosso blog falando sobre isso. Tem a Missão Antioquia, que é uma missão bem antiga no Brasil, né, que fica na cidade de Araçariguama, próximo à capital de São Paulo, ali perto de São Roque. E também uma base antiga, tem vários cursos ali missionários incríveis, né? Eles são aí pioneiros no Brasil em relação a missões, né? E tem várias outras. Aí tem uma missão que eu acho muito interessante, que é pouco conhecida, que chama Missão Novas Tribos do Brasil. A Missão Novas Tribos, por exemplo, trabalha só com tribos indígenas do Brasil, né? E pessoas que sentem um chamado de Deus para esse tipo de trabalho, elas vão, se preparam, são treinadas, aprendem tudo sobre isso, né? Vão ser treinados ali como falar com os índios, como é que é a cultura deles, né? E como evangelizar e tal. E eles vão ser enviados pela igreja local junto com a missão para poder ganhar a vida de índios, né? Então é muito interessante esse trabalho também da Missão Novas Tribos no Brasil, né? Inclusive eu já estive lá em Porto Seguro, num trabalho missionário que foi feito ali por um casal que eu conheço, e os índios já estavam inclusive cuidando da igreja local que já havia sido fundada há alguns anos, né? Então era bem interessante ver os índios ali, eles falam português, né? São pataxós, mas eles estavam ali cuidando de tudo, né? A parte do culto, um pregou, o outro era diácono, né? O outro era líder de jovens. Eu achei bem interessante o trabalho deles. Bom, tem a Jocum, né? Que é uma missão muito importante, de décadas no Brasil também, né? Que Jovens com uma Missão, né? A sigla, que trabalha especificamente com jovens, foi uma missão pioneira no mundo a enviar jovens por um período, né? Para poder falar de Jesus em alguma nação, né? Então eles têm ali uma escola de treinamento de 5 meses, e aí se eu não me engano, são 3 meses de estudo e 2 meses de prático. Então eles ficam estudando por um período, depois eles ficam 2 meses em algum lugar pregando o evangelho. Às vezes eles usam artes, música, né, e eles vão pregar na rua. É bem interessante. É um trabalho que não compete com a igreja, sabe? Ele é feito em paralelo, né, junto com a igreja, e depois esses missionários voltam para suas igrejas locais, né, para poder ali atuar como alguém na área de missões, e alguns deles acabam ficando em tempo integral ali em missões e é bem interessante também o trabalho dessa missão. Bom, eu não vou me alongar muito nesse quesito, né? Acredito que vocês conhecem um pouco sobre o que é uma base missionária. Tem as escolas ministeriais. Escolas ministeriais são escolas que trazem treinamento prático para ministérios específicos, né? Então, por exemplo, se você é da área da música, né, a escola ministerial vai trazer um treinamento ali para adoração, né, para música, como ser um adorador na igreja, como ministrar louvor, né? Se você prega, né, se você foi chamado para pregação ou para pastorado, uma escola ministerial vai te dar um treinamento para você poder aprender como pregar, né? Então, são treinamentos práticos dentro dos ministérios da igreja local, ok? Algumas escolas ministeriais têm cursos de teologia embutidos também na escola ministerial, mas o foco principal é treinamento prático para ministérios locais, ok? Ser treinado para departamento infantil, como trabalhar com crianças, como trabalhar com jovens, como trabalhar com homens, como trabalhar com mulheres, né? E treinamentos práticos ali, como pregar, né? Etc, ok? Já as escolas de teologia ou faculdades de teologia são mais voltadas para quem quer ser um pastor, para quem quer ser um mestre, né? Então, dentro disso, e claro que qualquer pessoa pode fazer uma faculdade de teologia, o foco é trazer o ensino mais teórico, né? Embora tenha o prático também, mas é muito mais teórico no sentido de você se formar, né? Ser um bacharel ali, ficar estudando ali 4 anos teologia, né? Alguns seminários teológicos de 2 anos também trazem um treinamento, e outros já reconhecido pelo MEC, né? Traz de 4 anos, mas é bem interessante porque, sem aprofundar muito, né? E se você quiser saber mais, você pode dar uma lida no nosso blog, os seminários ou faculdades ou escolas de teologia vão focar mais nesse ensino teológico,
de preparar você para poder ser um profundo conhecedor das Escrituras, né? Então é bem interessante porque vai trazer a história da Bíblia, a história da igreja, como é que a Bíblia foi escrita, né? Enfim, vai entrar em muitos detalhes ali, vai entrar em questão de doutrina bíblica, né? Vai falar sobre como que a igreja deve funcionar, então vai trazer ali a homilética, né? Que é a arte de pregar também, vai trazer como interpretar, né? Que é a hermenêutica, como você interpretar a Bíblia, você vai estudar um pouquinho de hebraico e grego, né? Então o curso teológico é mais voltado para isso. E tem vários cursos teológicos incríveis aí, tem até a universidade, né? Tem a Universidade Mackenzie, que é muito bem reconhecida no meio cristão, né? Que é uma faculdade cristã da Igreja Presbiteriana. Então, e tem várias outras, né? Tem da Batista, né? Tem de algumas denominações e tem algumas que são interdenominacionais também, ok? E para fechar, eu quero falar das conferências cristãs, né? Conferências cristãs são eventos voltados para o público cristão, aonde vai ter pessoas ali ministrando sobre assuntos específicos. Só que as conferências cristãs que eu acredito que contribuem para esse propósito são aquelas conferências que vão falar sobre os assuntos que nós já estamos falando, né? Sobre chamado de Deus, sobre missões, né? Sobre teologia, sobre ministério, né? Então esse tipo de conferência cristã, que existem várias no Brasil, tá? Tem a da Editora Fiel, por exemplo, eles fazem conferências incríveis na área teológica, né? O próprio Dunamis, que eu falei, fazem conferências maravilhosas também. Eu já fui em várias conferências do Dunamis. O movimento Jesus-Cop, né, faz também várias conferências incríveis também para a igreja, no sentido de despertar a liderança cristã, né? Então, assim, eu acredito que esses 5 tipos, né, de instituições ou movimentos vão trazer bases para que nós possamos nos preparar para o nosso chamado, ok? Então, se você quer se preparar para o seu chamado, eu te recomendo, conheça o que é o movimento cristão, o que é uma base missionária, o que é uma escola de teologia, o que é uma escola de ministério, participe de conferências, né? E se envolva mais com isso. E se você quiser saber mais, entra no nosso blog, ali vai ter muitos conteúdos incríveis, falando inclusive no detalhe o que é cada uma dessas instituições, né? E cada dia a gente está produzindo mais conteúdo novo para poder trazer esse ensinamento para você, ok? O Chamado para a Geração tem esse propósito, né? De ajudar, de ser um movimento cristão também, mas o nosso movimento vai falar dos outros movimentos, vai trazer uma luz para a igreja, como uma plataforma unificada, onde você pode ali buscar tudo que é referente a chamado de Deus e ministério, né? Você vai poder buscar no movimento Chamado para a Geração. Então, eu espero que esse conteúdo tenha trazido um pouco de luz sobre como se preparar, né? Porque tá bem claro, né? Como se preparar? Precisamos estudar, né? Precisamos estudar a palavra, precisamos conhecer mais as escrituras, precisamos nos engajar. E se queima no teu coração missões, uma base missionária. Se queima no teu coração ministério local, né? Então aquilo que Deus está te chamando para fazer, você com certeza vai encontrar em algum desses tipos de instituições, né? Então eu creio que esse conteúdo pode ser muito útil para a sua vida. E se tem alguém que você conhece que tem dúvidas sobre chamado, como se preparar para o chamado, né? Compartilhe esse conteúdo, ok? E se você conhece alguma outra instituição, alguma outra coisa que possa contribuir para o chamado, ou alguma base missionária que você teve alguma experiência, ou algum movimento cristão que você conhece, deixa aqui nos comentários, tá certo? E ativa aí o sininho, segue a gente para que você possa receber mais conteúdos como esse, tá certo? Um grande abraço, Deus abençoe tua vida, estamos juntos.